Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui para fazer um vídeo hoje tentando responder a maioria dos comentários que eu recebi nos vídeos anteriores. Então, para tentar ajudar principalmente quem tá pesquisando sobre essa moto com conteúdo, já que a gente tem tão pouco sobre ela disponível no Brasil ainda, tá? Então, aqui, essa é a minha Joyride 300. Ela é a cor fantasia. Eu gosto muito dela no sol neste ângulo. Ela fica um tom muito bonito. E aí, ó, se a gente for virando, ela fica roxa, que é a cor que a gente mais enxerga nela, principalmente quando não tem uma radiação de luz tão forte assim. Bom, eu vou tentar falar nesse vídeo do que eu lembrar, tá? Dos comentários. Eu lembro de comentários sobre conforto, consumo, suspensão, como é pilotar essa moto sendo uma pessoa mais alta, enfim, eu vou tentar abordar aqui conforme eu lembro, tá? Então vamos lá. Falando de suspensão. A suspensão traseira dela tem 5 níveis de regulagem, tá? Eu pedi pra deixar... Tá suja a moto um pouco por causa do passeio que eu fiz no fim de semana, não lavei ainda, mas enfim. Ela tem 5 níveis e considerando que o nível 5 é o mais firme, eu pedi pra concessionária deixar no nível 4 pra mim, quando eu fui buscar a moto, tá? Eu achei excelente, assim, ela é muito confortável, a gente sente muito menos os desníveis da rua, ela bate menos, principalmente na coluna, né? Ela tem um curso muito maior do que o da NMAX, se a gente for comparar. Eu vi gente falando que sente demais os desníveis, que ela pula muito. Dá uma olhadinha como que tá a configuração, vocês conseguem ver? Eu não sei se vai dar pra tentar dar um zoom aqui. Ó, tá vendo? Tem esses dentinhos aqui, ó. Esse aqui é o nível 5, nível 4, nível 3 e assim por diante. Dá uma olhada como que tá a sua suspensão. Se ela tiver muito leve, e talvez possa ser isso que tá te dando desconforto. Aí você pode pedir na revisão lá pro pessoal da concessionária ajustar, tá? Mas assim, gente, é muito boa, tá? A suspensão. Eu só tenho elogios pra falar sobre isso. Agora, quando a gente fala da suspensão dianteira, duas coisas. Primeiro, se a gente olhar vídeos de fora do país, a gente vai ver que vem um guarda-pó aqui, né? Nos modelos da Joyride lá fora, na do Brasil não vem. É um detalhe aí que a Dafra tirou. Um ponto negativo dessa moto, tá, galera? Se você estiver perto dela com a chave, ela vai ficar apitando. Eu vou deixar isso aqui virado um pouquinho. Não descobri ainda como faz pra ela parar de apitar. É bem irritante, mas enfim. Suspensão dianteira. Vi muita gente falando que bate seco, que sente ela bater seco. A minha eu não sinto bater seco, pelo contrário, eu acho ela muito boa. Eu sinto até o oposto, eu sinto às vezes que ela pula, eu não sei dizer. Às vezes eu sinto a moto pulando assim, ó, desse jeito que eu tô fazendo aqui com a mão. Mas não tô passando nenhum tipo de desnível nem nada. No início isso me incomodou bastante nos primeiros dias, depois eu calibrei os pneus corretamente e amenizou. Mas bater seco eu não sinto. Eu espero que esteja dando para me ouvir com clareza, porque eu tô aqui no estacionamento de uma loja perto de casa e tem a rodovia. Mas eu espero que esteja tranquilo aí para vocês acompanharem. Eu tive esse problema de bater seco na minha NMAX. E aí, levei na concessionária da Yamaha várias vezes. Eles falaram para mim que era um problema de scooter, que scooter era assim mesmo. Até a hora que eu me irritei, comprei um óleo Motul, levei num mecânico de confiança, eu pedi pra ele olhar pra mim quanto que tinha de óleo nas bengalas e substituir. No manual da NMAX diz que tem que ter 85 ml de óleo em cada bengala. Tinha 30. A Yamaha me entregou com 30. E me disseram que a vida era assim, o scooter era assim, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você tá sentindo a sua suspensão dianteira bater seco, dá uma olhada, leva lá na Dafra, pede pro pessoal olhar, enfim. Diz que conversou com outros proprietários, eles não comentaram ter a mesma experiência e vê se eles não verificam o nível de óleo, tá? Pode ser isso, pode ser simplesmente isso. Quem sabe ajuda. Agora falando do banco. O banco dessa moto é bem confortável, olha o nível de espuma que a gente tem aqui. A gente tem um bom espaço pro garupa, a gente tem um espaço pro piloto não tão bom, eu acho que poderia ser um pouco maior. Pra mim a altura é perfeito, a densidade da espuma é perfeita. O que eu não gosto? Não gosto do ângulo desta curva aqui. Por quê? Principalmente quando eu tô com o pé
Não somente quando eu estou com o pé ali, mas principalmente quando estou com o pé aqui, nessa segunda posição, onde eu gosto de esticar a perna e jogar o corpo um pouco para trás. Eu fico sentado aqui em cima desta curva. Isso não é confortável, tá? Pra mim, pra minha altura, como eu comentei, eu tenho 1,70 m. Eu acredito que eu ficaria muito mais confortável se esse banco viesse reto assim, ó. Pelo menos até aqui, que é mais ou menos onde tem essa linha aqui do espaço do garupa. E aqui, esta curva não fosse tão acentuada, ela fosse um ângulo mais reto, quase que 90 graus. Pouquinho curvo, né? Lógico, que ninguém é quadrado, mas pouca coisa, assim. Acho que eu ia ficar muito mais confortável com um apoio de lombar em si, porque isso aqui não apoia a lombar, tá? Mesmo que eu sente aqui pra frente, isso não apoia a minha lombar, fica muito inclinado pra trás. E aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa que tem problema de coluna. Eu sinto bastante dores nas costas, eu uso scooter porque eu gosto, porque eu sei que não é a moto mais indicada pro meu perfil, mas eu gosto, não abro mão de ter scooter. E aí, quando eu tava na Inimax, eu tinha o banco Comfort, que o banco original da Inimax pra mim era sem chances, somado ao tamanho da roda e a suspensão traseira da Inimax, eu sentia muito desconforto. As minhas dores começavam com um pouquíssimo tempo de uso da moto, tá? Eu andava só um pouquinho, já me doía demais. Então eu substituí pelo banco Comfort e por conta do apoio lombar, que era reto, quando eu colocava os pés aqui na Inimax e esticava a perna, eu empurrava a minha lombar contra o apoio lombar. Isso apertava, né? Isso aliviava as minhas dores um pouco. Então eu conseguia andar um pouco mais com a moto. Eu não consigo fazer isso aqui. Que como eu falei, quando eu ponho o pé aqui e empurro para trás, eu subo no banco. Então não tem nada pressionando a minha coluna de volta. Pra ser sincero, eu fico mais desconfortável, sinto mais dores quando eu levanto a perna aqui nessa moto, tá? Do que na Inimax. Nesta moto eu fico mais confortável com a perna aqui. Acredito, a minha hipótese é que se eu fizer esse ajuste no banco que eu comentei agora com vocês, esta segunda posição se torne confortável para mim. Mas até lá, com o banco original, não rola, tá? Eu fico melhor aqui. O que eu fiz pilotando, voltando desse passeio que eu comentei, foi esticar a perna um pouco assim, ó. Que aí eu não me empurrei, né, contra nada, estiquei um pouco a perna, descansou a perna, não descansou as costas, e aí pra coluna não teve jeito, foi parar um pouco, esticar um pouco. Com a Inimax eu conseguia fazer isso. Em contrapartida, eu começo a sentir desconforto nas costas muito depois na Joy do que eu sentiria com a Inimax. Então eu vou dar um exemplo. Com a Inimax eu andava 30, 40 km e já estava com muita dores nas costas, tinha que parar. Com a Joy eu consigo andar mais que o dobro desse tempo, por conta do conjunto mesmo, tá bom? Outra dúvida que surgiu bastante é o que eu acho dessa moto para pessoas mais altas, com 1,80, 1,85 de altura. E assim, galera, eu tenho 1,70. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir passar essa informação com precisão para vocês, tá? Porque não tenho como crescer alguns centímetros para fazer o teste, mas vamos lá. Eu tenho 1,70. Vocês podem ver que fica uma posição bem confortável aqui para mim. Minha perna fica longe das carenagens. Eu viro o guidão tranquilamente, ó, sem nenhum problema. Não chega perto da minha perna. Mas eu já vi comentários de pessoas com 1,74 que não se sentiram confortáveis, são 4 centímetros a mais do que eu, acharam apertado. Tem também a questão da perna, né? Não é só a altura da pessoa inteira, tem tamanho de perna, tamanho de tronco. Pode ser que essa pessoa, mesmo com 1,74, tivesse um tronco menor e pernas maiores do que a minha, por isso que com pouca diferença na altura total já se sentiu desconfortável. Em contrapartida, também já vi comentários de pessoas em vídeos gringos que eu assisti com 1,80 e poucos que acha tranquilo. Eu acho que pode ser que fique apertado, tá? Sinceramente, pode ser que para pessoas mais altas não seja a opção mais confortável que você tem. Talvez a própria X-Max ou a Cruisin, a Zontes te deixe mais confortável. Mas acho que para você tirar a dúvida, você precisa ou conversar com alguém que tenha uma altura bem semelhante à sua e que tenha tido experiência nessa moto para ver como foi, ou ir até uma concessionária, sentar na moto e ver o que você acha, tá? Acho que não tem muito para onde fugir. Aproveitando, deixa eu falar de 2 detalhes, né? Eu falei lá do guarda-pó. Na Joy
gringa também vem uma proteção de borracha aqui, ó, no retrovisor inteiro. A nossa não vem, vem esse aqui tradicional, que vem basicamente toda a moto, mas isso aqui não vem emborrachado como vem nas Joyrides lá de fora. Esse aqui eu comprei também, esse acessório. Eu tinha esquecido de mostrar, foi uma das primeiras coisas que eu instalei quando eu falei dos outros. Mas é uma placa de metal, ó, com 2 ganchinhos para pendurar sacola ou qualquer outra coisa que você parafusa na carenagem, no parafuso de carenagem que tem. Achei bem útil. Usei algumas vezes, poucas ainda, mas achei útil. E aí, aproveitando, tô achando o piso plano muito bom, tá? Acho que eu falei que eu não tinha considerado nunca a scooter com piso plano, porque eu não gostava do design delas, mas a Joy, convenhamos, é uma moto bem bonita, então ela desmistificou essa questão de que scooter com piso plano é feia pra mim. E eu tô achando muito útil no dia a dia. Já carreguei até um bolo ali dentro de uma caixa, o bolo chegou inteiro, coisa que eu não conseguiria levar em outro lugar da moto, nem dentro do baú, nem embaixo do banco. Mas tô achando legal, tô achando muito prático, muito interessante. Sobre o uso dela na cidade, eu acho ela uma scooter bem estreita, tá? Eu venho falando que ela tem a mesma largura que a NMAX. Eu acho que eu tô sendo um pouco equivocado nessa informação. Até pensando no baú, né? O baú fica bem mais harmônico nesta moto do que ficava na NMAX. Ele parecia maior na NMAX. Pode ser o comprimento também, mas enfim. Acho que ela é um pouco mais larga que a NMAX, sim, mas é pouca coisa. Ela realmente passa em todos os lugares que a NMAX passava, nos mesmos corredores. Eu achei muito prática. Sobre peso, lembrei, se ela é mais pesada também que a NMAX, é difícil de manobrar. Sim, ela é mais pesada. Se você for olhar a ficha técnica, ela chega a ser entre 50 a 60 quilos mais pesada que a NMAX. No primeiro dia, primeira vez que você vai usar, você vai sentir, mas eu acostumei muito rápido. E acho que por ela ter um motor que responde muito melhor, é mais forte que o da NMAX, durante a pilotagem você não sente, tá? Eu já achei super tranquilo, já super acostumei. Eu uso sempre cavalete central, eu já usava na NMAX também. Eu não confio em pezinho, para cair do pezinho e derrubar a moto é rapidinho, então sempre uso cavalete central. Eu coloco no cavalete com facilidade, tá? Já acostumei, já sei quanto de força eu preciso pôr. Não é um grande problema para mim, não. Lembrei, sobre consumo. Ela tá fazendo uma média de 27,3 km por litro, tá? Eu tô fazendo essa conta na bomba, porque acho que eu comentei com vocês que o painel dela é bastante simples, vou até ligar aqui para vocês verem. Ó, ele tem bateria e odômetro total, antes de ligar. Quando você liga, essa bateria daqui a pouquinho ela vira o relógio, ela vira para mostrar as horas, olha lá. Aí quando você mexe aqui, odômetro total, trip, óleo, controle de tração. E aqui, relógio, bateria, fim, são só as opções que tem. Aí aqui tem nível de temperatura, o conta-giros, velocidade, nível de combustível, e aqui tem umas luzes indicativas, ABS e outras coisas que eu não lembro agora de cabeça. Mas é um painel, apesar de bonito, muito simples. Então para acompanhar consumo, ela não tem consumo instantâneo e também não tem consumo lá no trip, né? Tem só trip 1, trip A, não tem trip A e B. Então eu tô fazendo esse cálculo direto quando eu vou abastecer na bomba de combustível e ela tá fazendo essa média. Ainda tô amaciando, como eu comentei pra vocês viram ali agora, a moto tá com 500 e pouquinhos quilômetros rodados. Então quando eu tenho que andar na rodovia, porque aqui perto da minha casa, ó, tudo é rodovia, eu ando a 80 km por hora no máximo, mas eu tô evitando pegar o máximo possível a rodovia até terminar o amaciamento. E aí quando eu concluir o amaciamento e for usar ela normal, sem ficar monitorando o painel, aí eu faço uma nova aferição de consumo e compartilho com vocês. A questão do seguro, eu comento naquele primeiro vídeo mais longo que eu fiz, que o seguro para mim só teve opção da Porto quando eu fiz, e ficou R$ 2.100 para essa moto com uma franquia de 5.700. Eu vi um outro comentário em um vídeo de um colega aqui, de uma pessoa que fez cotação e teve o mesmo resultado de valores que eu tive, e ela optou por não pegar a moto. Outras pessoas comentaram que pagaram muito menos do que eu, tá? Tanto na Porto Seguro quanto em outras seguradoras. Eu até conversei com um corretor que está me apoiando nisso,
por enquanto só aparece a Porto, quando ele faz uma busca pra mim. E é perfil também, né? Então, enfim, eu espero que quando eu vá fazer a renovação no próximo ano, que eu tenha opções mais interessantes. Principalmente falando de franquia, que eu acho que é onde vai doer mais caso eu precisar. R$5.700 de franquia é um valor muito, muito alto. Mas é isso, assim, essa parte eu já aceitei, eu escolhi não me estressar com isso e pra eu conseguir curtir a moto mais tranquilo. Manutenção também é uma coisa que me perguntam. A manutenção dessa moto é a cada 3.000 quilômetros, o que eu não acho legal, mas fazer o que é o que é. Da Cruisin nova, a partir de 2025, graças a Deus a Dafra já colocou a cada 5.000, que também era a cada 3, o que foi um ponto negativo na avaliação de várias pessoas sobre a Cruisin na época. Essa aqui ainda veio a cada 3. Eu espero que nos próximos anos eles mudem para cada 5 também, como estão fazendo com a Cruisin. Eu ainda não fiz a primeira. De novo, a moto tá com 500 e poucos quilômetros, eu ainda não fiz a primeira revisão de 1.000. Então assim que eu fizer eu compartilho qual foi o valor. Mas tem um rapaz que no grupo dessa moto no Facebook, na Joyride 300 Brasil, ele publicou uma tabela lá dos valores previstos de manutenção para essa moto, o da Cruisin, das outras motos da Dafra também, para fazer um comparativo inclusive de valores. Aparentemente são valores bem salgados, tá? Não é das manutenções mais baratas, a cada 3 também quebra um pouco o financeiro da galera, é um pouco difícil de manter, mas eu tô consciente da minha escolha. Eu sabia que era a cada 3 quando eu comprei, eu sabia que manutenção de scooter, principalmente 300 cilindradas, seria mais cara que da NMAX. Pra mim tá ok, foi aquele famoso estou ciente e desejo continuar. Outra coisa que ninguém perguntou no vídeo, mas que eu lembrei e vou comentar. Os pneus dessa moto, como eu comentei, ela veio com o Michelin pra mim, tá? Ou Michelin, cada um fala de uma maneira e cada hora eu falo de um jeito. Mas que algumas concessionárias estavam entregando com um pneu Kenda, que tem uma qualidade inferior a esse aqui. E que eu não sabia o motivo. E aí algumas pessoas foram atrás dessa informação na concessionária e comentaram num post lá no Facebook que eles disseram que esse pneu só vem no primeiro lote. Nos lotes seguintes vem o Kenda. E eu achei muito ruim, tá, essa justificativa, e se for isso mesmo, eu acho triste, porque o preço dessa moto tende a aumentar, né, normal, preço de lançamento, daqui a pouco tem reajuste, e aí você reajusta o preço, esse preço aumenta, e você pega a moto com um pneu pior. Mas fazer o que, né, faz parte, a gente tá sujeito a isso aí. Sobre a iluminação dessa moto, eu não rodei tanto com ela de noite, então eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso no momento. O que eu posso dizer é que parece ser um projeto de iluminação bastante eficiente. A gente tem aqui esse canhão central para o farol alto, os faróis normal, setas. E esse DRL aqui que eu acho muito legal, acho muito bonito. Acho que dá um efeito massa na moto. E, enfim, é isso. Assim que eu conseguir rodar mais de noite, eu tento inclusive gravar, ver como que é a iluminação dessa moto e compartilho com vocês. E aproveitando que a gente está falando de detalhes, eu lembrei disso aqui, ó, que eu comentei naquele vídeo maior que eu fiz, que uma das coisas que eu não curti nessa moto, mas era um detalhezinho, é a textura das manoplas. Eu não gostei mesmo, tá? Não sei se dá pra pegar, acho que sim, mas tá vendo, ó. O acabamento é bem ruim. Desculpem, o acabamento é bem ruim. A gente fica sentindo essa junção aqui. Tudo bem que eu uso luva pra pilotar, mas se eu não usasse, eu tenho certeza que eu não ia aguentar ficar usando isso aqui, ia me incomodar. De toda forma, eu já comprei uma espuminha. Vou colocar aqui e já vai resolver o problema. Isso aqui, eu gosto desse pezinho de guidão, apesar de não ser a pessoa dos cromados, eu não gosto muito das cores. Mas é questão de gosto, acho que tá tudo certo. Se uma hora eu cismar, eu troco isso aqui, tá tudo certo. Mas acho uns pesos bons. Muito melhor também que o da NMAX, que é um plastiquinho só que encaixa. Pezinho também, a minha garupa gosta mais que o da NMAX. Ela achou que o pé fica melhor acomodado, porque aquele da NMAX e da X-Max, ele é mais redondinho assim, né? E ela sentia muito desconforto. Esse aqui ela não se sente tão desconfortável. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Acho que é isso, galera. Acho que não tem muito mais o que falar. Outra pessoa me deu a dica de instalar a anteninha do outro lado também.
Eu vou fazer isso, eu tenho uma igual lá em casa, só esqueci de pôr. Vou colocar aqui. A bolha tem ajuste de altura, né? Ela tá na posição mais alta, do jeito que veio. Eu só tirei o parafuso aqui para instalar o suporte, que eu já ensinei em outro vídeo. Não vi necessidade. Eu não sinto turbulência no meu capacete, eu sinto que ela é eficiente, que ela protege bem e eu fico enxergando por cima, né? Não fica me atrapalhando, não é tão alta a ponto de me atrapalhar a visibilidade. Mas é isso, pessoal. Se você acha que eu esqueci de alguma coisa, ou que algum ponto ficou confuso, se você tiver mais alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou tentar priorizar um tempinho para fazer novos vídeos e na intenção de apoiar principalmente quem busca tomar a decisão, né, de adquirir ou não essa moto perante a concorrência, que ainda bem que a gente está tendo cada vez mais opções aí para avaliar. Se você também não é inscrito ainda e quiser acompanhar os próximos vídeos, considere se inscrever no canal, que aí você é notificado cada vez que eu postar alguma coisa aqui, tá bom? É isso, um abraço e até a próxima.